faleceu? Sim, sei. Ele era doutor. Boa tarde. Em nome da Associação Amigos do Livro, eu queria, antes de mais, agradecer a presença, que é muito expressiva, atendendo à concorrência de um outro evento a 300 metros daqui. Portanto, agradecer bastante a vossa presença. Agradecer à Fundação Rui Cunha a disponibilidade deste espaço muito bom para o lançamento deste livro. E ao Dr. Carlos Botão Alves, que vai fazer a apresentação da obra. E, last but not least, todas as pessoas que têm estado envolvidas neste projeto da recuperação de tudo o que foi possível encontrar relacionado com o Manuel da Silva Mendes, uma obra que merecia ser condensada em livro. Convém lembrar, antes de mais, não esquecendo a coordenação em relação a este último volume e também em volumes anteriores, de António Aresta e Rogério Beltrão Coelho. Folheando o livro, verifica-se que há muito trabalho, porque estas notas e estas precisões e o rigor que nós já conhecemos da editora Livros do Oriente, que foi quem produziu a obra, produziu no plano de atividades da Associação dos Amigos do Livro. Muitas pessoas contribuíram e contribuíram pro bono, convém realçar isso, e convém também realçar que todas as receitas da venda deste livro aqui em Macau irão para a Associação dos Amigos do Livro. Pronto, não há realmente negócio aqui nenhum. Uma notícia triste, para quem não saiba, um dos colaboradores desde o início deste projeto de 3 volumes, o Dr. Amadeu Gonçalves, faleceu há cerca de um mês. Portanto, é um ponto que não podíamos ignorar. Bom, e fico-me por aqui e passo a palavra ao Dr. Carlos Botão Alves, que já agora eu tinha uma marca aqui. O Dr. Carlos Botão Alves fez uma tese, apresentou uma dissertação de título. Eu gostaria de lembrar este título, porque o título é muito preciso. Não há nenhuma palavra a mais nem a menos. Creio que está certo, não é? Que é a sabedoria oriental na obra poética de Antero de Cantal e ensaística de Manuel da Silva Mendes. Portanto, um a escrever poesia lá e outro a escrever, digamos, textos de análise cá, junto de chineses, em contacto com os chineses, com a arte chinesa, com a cultura chinesa. Tenho dito, é a palavra. Muito obrigado. Bem, o que nos reúne aqui hoje é, de facto, o lançamento deste livro, o volume 3 e o volume final das obras completas de Manuel da Silva Mendes. No fundo, quase mais ou menos 50 anos após a publicação das coletâneas de Luís Gonzaga Gomes, que foram, no fundo, publicadas mais ou menos no ano em que eu próprio nasci, 63, 64. E, de facto, é um trabalho grandioso, este terceiro volume, como se pode ver, é um trabalho de fixação, de correção, de anotação dos textos de Silva Mendes, e nesta fixação e anotação há um cuidado quase meticuloso por parte dos organizadores e coordenadores desta publicação enorme, que é o professor António Aresta e o Rogério Beltrão Coelho, e também o Dr. Amadeu Gonçalves, que já foi aqui referido. De facto, conseguiu-se reunir um conjunto de investigadores que, incansavelmente, no fundo, têm feito uma divulgação enorme
enorme daquilo que vai sendo editado, que foi feito, que foi publicado aqui em Macau e que, no fundo, vão criando e vão dando corpo, e é muito importante que isto vá sendo feito àquilo a que o próprio professor António Aresta lançou como sendo a macaologia. De facto, há dentro da sinologia uma área muito específica em que a língua portuguesa e tudo o que foi sendo publicado em língua portuguesa tem um papel muitíssimo importante, que poderíamos então chamar a palavra que o neologismo que António Aresta utilizou de macaologia. Os textos que dão corpo a este volume terceiro vêm muito na sequência, como disse, daquilo que Luís Gonzaga Gomes tão laboriosamente fez nos idos de 63, 64. E eu vou fazendo uma primeira parte em que gostaria de ler algumas passagens, tanto do volume terceiro, como também da edição, e trouxe aqui o volume primeiro, de 3 volumes também, que tinham sido publicados em 1963 pelo próprio Luís Gonzaga Gomes. E na nota prévia a este volume 3, dizem os organizadores desta obra, concluiu-se com a publicação deste terceiro volume de Manuel da Silva Mendes, Memória e Pensamento, um ambicioso projeto de contribuir para dar a conhecer um dos maiores vultos portugueses da cultura em Macau, se não o maior, desde o início do século XX. Cumpre-se, assim, uma difícil e muito mal compreendida missão a que um grupo de admiradores e cultores da obra de Silva Mendes meteu ombros vai para 2 anos. É a ocasião para relembrar o trabalho pioneiro de Luís Gonzaga Gomes, seu antigo aluno, que percebeu claramente a importância do pensamento de Manuel da Silva Mendes. E, mais à frente, o próprio Luís Gonzaga Gomes vem dizer exatamente das dificuldades que sentiu na coleção, na forma de coligir todos os textos, de os fixar e, sobretudo, também de lhes dar alguma, pela forma de organização dos vários volumes, de lhes dar alguma lógica e, no fundo, criar um certo percurso de leitura. Isso é muito importante depois para aqueles que, como eu, estamos no lado da academia, estamos do lado da universidade, poder incitar a que se possam fazer estudos sobre a obra geral deste pensador em Macau. E diz o Luís Gonzaga Gomes em 63 que decidimos então principiar com a reprodução dos artigos do Dr. Manuel da Silva Mendes, distinto professor do Liceu de Macau, advogado e homem público que viveu largos anos nesta província e que aqui faleceu por as produções serem as mais abundantes, abrangendo uma grande diversidade de assuntos, além de que uma grande parte do que escrevera ainda não perdeu de todo a sua atualidade. E esse é o primeiro traço que eu gostaria de frisar aqui, é exatamente a atualidade dos textos de Silva Mendes, pois que não são textos que são relativos ao dia-a-dia, que são relativos ao cotidiano de uma cidade, que já não seria nada mau, mas são sobretudo reflexões de cariz filosófico sobre a situação do homem no mundo e sobretudo a situação dos portugueses em Macau. E nesse aspecto ele faz digamos, o coração, a alma dos seus textos é exatamente esta reflexão na possibilidade que dá a quem o lê, neste caso nós agora lendo o trabalho enorme do Dr. Aresta e do Beltrão Coelho, de podermos dialogar também com o pensamento que aqui foi sendo criado, tanto do lado da cultura chinesa da Ásia, como da cultura portuguesa. E é isto que faz o ser macaense, que é fundamental relembrar nos dias de hoje. Bem, este volume 3 tem uma parte que são textos que é uma memória de retrato de família, como lhe foi chamado pelos organizadores, são fotos, são textos, são cartas, são postais, etc. Até há um depoimento muitíssimo importante, o depoimento da bisneta de Manuel da Silva Mendes, a Maria dos Anjos da Silva Mendes, que fala sobre isso e fala de um aspecto que é importante, além de vários pormenores
pormenores, fala de um aspecto muito importante, é que a partida para o Oriente é sempre uma opção difícil. E a partida para o Oriente passou a ser um tabu dentro da família dela, porque esse tal bisavô deixou uma família, há um rompimento. Deixando a parte familiar, a parte, enfim, da vida pessoal da pessoa, do autor, que agora não nos interessa aqui, interessa-me frisar este aspecto, que é difícil são difíceis as opções que se tomam quando se entra em contacto com um determinado Oriente, sobretudo um Oriente sapiencial. Há algo que se deixa, há algo que se ganha e, sobretudo, é-se muito mal compreendido. Esta inconstância do ser macaense é um dos traços que ressalta muito dessa primeira secção que os organizadores aqui colocaram. Olhando mesmo ou lendo mesmo as palavras de Maria dos Anjos da Silva Mendes, é já na entrada para a reforma, ao fim de 40 anos a viver em piloto automático, que numa arrumação eu reencontro em casa o livro Excerptos de Filosofia Taoísta, enviado de Macau pelo meu bisavô. Nesse mesmo dia, resolvi ir à internet procurar informação sobre aquele bisavô de quem o tabu familiar não deixava falar. Meu pai, muito conservador, nunca esqueceu a avózinha que ficou só com um filho de alguém que partiu para Macau e nunca mais voltou. E ainda hoje não quer ouvir falar dele. De facto, a partida para o Oriente, para um determinado tipo de Oriente, no meu entendimento, é de facto um lugar real, obviamente, mas é sobretudo um lugar mental e intelectual de onde fatalmente nunca se volta. E este para alguns poderá ser um tabu, porque de facto há laços que se partem e há laços que depois se vão criar e tanto uns como outros, muitas vezes é inconfessável falar deles, é impossível falar deles. Esta parte, portanto, é de facto, podemos lhe chamar quase um peritexto da obra, mas é fundamental para compreender. A segunda secção é uma secção muitíssimo bem elaborada que os organizadores chamaram Memória de Silva Mendes. Há vários textos de pensadores, políticos, etc., que aqui são trazidos e todos eles referindo Silva Mendes. Há um destaque que eu faço, porque são vários, é uma secção bastante elaborada e longa, um destaque para o texto de Sampaio Bruno e de Bernardo Lucas. Há um louvor à investigação e à difusão da parte política do pensamento de Manel da Silva Mendes. O socialismo, o anarquismo, sempre numa preocupação, para não entrar em pormenores, numa preocupação, ou frisando uma preocupação que Manel da Silva Mendes sempre teve, de cariz ético-social, político, empenhado, uma posição eminentemente pedagógica, diria eu. É um interesse enorme, uma crença enorme que Manel da Silva Mendes tinha na regeneração do homem, na regeneração da alma de um povo, na revigoração de um espírito nacional. E esta é a forma como eu vejo, também após a leitura de vários livros que foram sendo publicados, muitos deles pela mão do professor António Aresta, sobre a questão do socialismo utópico, do anarquismo, etc. No fundo, a consagração que Manel da Silva Mendes queria fazer de uma determinada ideia de liberdade, no sentido de um desenvolvimento livre do homem e da humanidade numa possivelmente utópica, num permanente progresso. No fundo, se nós lermos aqui uma das passagens desta secção, nós poderemos ver como há, de alguma maneira,
era um homem, há uma consciência muito própria de um homem que vivia o seu tempo, vivia o pensamento que ia sendo publicado na Europa no seu tempo. E ele próprio nos diz, partindo-se da observação da vida dos Estados, afirma-se que, depois que a centralização monárquica absoluta se dissolveu, os Estados entrarão de marchar rapidamente para a sua dissolução. E como cúpula às ideias largamente expostas e apreciadas no seu livro, o Sr. Dr. Silva Mendes, diz Sampaio Bruno, conclui que o anarquismo está na corrente geral do progresso. Claro que há a inserção de todo um progresso da humanidade, uma ideia, enfim, já desde o início do século XIX, ventilada por Hegel, que, de facto, o desenvolvimento e o progresso estão intimamente ligadas a uma determinada realização livre do homem. Há também, nesta secção, uma chamada de trabalhos que vão sendo produzidos sobre a obra de Silva Mendes. É muito importante que as escolas, que as universidades, peguem na obra destes pensadores de Macau e lhe deem uma determinada visibilidade que, de outra forma, é muito difícil fazer. E é muito gratificante verificar como a obra de Silva Mendes suscita o interesse em várias latitudes. Os organizadores trouxeram para este volume terceiro, por um lado, uma dissertação de mestrado que foi defendida na Universidade de São Paulo por Erasto Santos Cruz, em que ele faz uma análise interessantíssima sobre os excertos de filosofia taoísta de Manel da Silva Mendes e as questões que a tradução levantam. É muito interessante, claro, a questão é imensa, fica só aqui enunciada. Muito importante também é a bibliografia que ela ativa para fazer essa análise. Portanto, há um conjunto, ou seja, a obra de Silva Mendes abre para determinados estudos, mas é também um feixe de leituras e de livros que vão sendo aqui congregados. Aparece também a tese que eu fiz sobre Manel da Silva Mendes, que já foi aqui referida, e o que é importante é que haja um diálogo do pensamento português e do pensamento oriental, plasmado por homens que viveram, quer lá, quer cá, viveram no sentido de refletiram sobre a situação do homem e sobre a realidade. Depois aparece um conjunto enorme de textos que têm a ver com textos que ele publicou na imprensa portuguesa, na imprensa de Macau, uma palestra que ele fez, correspondências diversas, etc., que, volto a repetir, são fundamentais para se perceber o pensamento e o desenvolvimento do pensamento de Silva Mendes, naquela ideia muito de Ortega y Gasset, que o homem é o homem, mas é o homem e a sua situação. E este conjunto de dados muitíssimo bem reproduzidos, manuscritos que estão muito bem facsimilados, etc. De facto, a obra tem, os volumes estão, do ponto de vista estético, extremamente, tem um apuro muito interessante, muito importante, que nos suscitam a leitura. Eu gostaria também de, dada a envergadura deste trabalho enorme, são 3 volumes deste tamanho que os organizadores, o Dr. Aresto e o Bertão Coelho, fizeram, eu acho que é importante inserir a obra de Silva Mendes num fundo teórico que é importante frisar. E, de facto, eu diria que o que propõe esta edição rigorosa e completa das obras de Manel da Silva Mendes, com a chancela de qualidade da editora Livros do Oriente, é um convite a uma abordagem e a uma leitura humanista, aliás, na linha dos novos estudos orientalistas, os quais incitam a um regresso aos textos e a uma fundamentação filológica das reflexões, para daí se partir para a procura do debate de ideias. Com esta obra, é uma perspectiva de recentração filológica e reflexiva que se empreende, onde podemos observar a persistência e a perseverança com que os autores marcantes da tradição de estudos orientalistas intentam lançar luz sobre a mundividência do outro oriental, e como na alteridade oriental perscrutam virtualidades que poderão ajudar a desenvolver a reflexão ocidental.
É este, desde logo, um traço fundamental da obra de Manel da Silva Mendes, que fica patente com este belíssimo trabalho de organização, seleção e apresentação textuais levados a cabo por António Aresta e Rogério Beltrão Coelho, com a qualidade do editing a que nos habituou a editora Livros do Oriente. Comungando da sua admiração e da sua escuta e diálogo intelectual de que Manel da Silva Mendes estabelece com os textos orientais, pensamos que é, em grande parte, por meio deste caminho de aproximação aos textos e do diálogo com os textos, que é uma grande parte, um caminho que faz com que haja uma atitude reflexiva sobre os mesmos e que nós entendemos a presença do Oriente na sua escrita, na escrita de Manel da Silva Mendes, muito especialmente do Oriente sapiencial, tanto budista como taoísta, que tanto o interessou. Desta forma, em linha com o que mais recentemente se tem publicado em França e Inglaterra na área dos estudos orientalistas, e dou exemplo, como por exemplo pensadores e estudiosos como François Pouillon e toda a pleia dos investigadores do Institut du Monde Arabe e do INALCO e do Collège de France, assim como de Robert Hering e dos orientalistas da Universidade de Oxford, eu entrevejo com esta edição um alargamento do paradigma de abordagem, permitindo que se incluam nos textos acerca do Oriente perspectivas várias, até conflituantes e opostas, que emanem de diferentes pontos de vista. Este grandioso trabalho, extenso trabalho de edição que agora é publicado, é com efeito uma real proposta de alargamento das potencialidades heurísticas dos estudos orientais portugueses em e sobre Macau, muito para além dos limites da questão e das relações de poder e do domínio discursivo e reflexivo que nos tinham apertado após o orientalismo de Said. Desta forma, e com grandes trabalhos de correção, fixação e apresentação de textos, o campo de estudo da macaologia e do Oriente em português simultaneamente alarga-se e diversifica-se nas suas vozes e ganha uma fundamentação e um valor novos, tal como é proposto nas palavras de Adrian Vickers. Esta perspectiva não depende de uma grande diferença dos pressupostos teóricos e metodológicos dos textos orientalistas, mas isso sim baseia-se num ajuste de atitude em relação aos textos orientais, sem se ter o receio do orientalismo. E foi isto que os organizadores fizeram belissimamente com esta edição. De facto, a recente intensificação dos processos de mundialização e o reconhecimento do papel essencial da cultura e do diálogo que ela propicia, como pilares de uma real fundação das relações internacionais, ao mesmo nível e com a mesma importância dos fatores e dos contactos de cariz político-económico, têm vindo a demonstrar a absoluta necessidade de abertura ao outro. Abertura esta pela qual, afinal de contas, os estudos orientalistas hoje pugnam e onde muito claramente inserimos a escrita e a obra reflexiva de Manuel da Silva Mendes. É também precisamente aqui que faz todo o sentido a publicação das obras completas. Agora, neste conturbado início do século XXI, no momento em que se querem impor perigosas unanimidades em Macau e em que são cada vez mais claras certas pressões de silenciamento de opiniões no mundo, aqui e no mundo em geral. Nesta linha, o estudo em diálogo com o Oriente e com os seus textos levado a cabo por Manuel da Silva Mendes permite, além disso, ao homem europeu refletir e refletir-se no espelho de si próprio para se poder colocar em posição de sobre si refletir nos pressupostos da sua atitude epistemológica e sobre os pressupostos da sua visão do mundo e do homem nele. E foi isto que Manuel da Silva Mendes fez no virar do século XIX para o XX. Com a publicação deste terceiro volume das obras completas, afirma-se, portanto, a importância da reflexão portuguesa no e sobre o Oriente, em Macau, pois que ficam abertas as portas necessárias para se poderem realizar estudos abrangentes e profundos sobre o pensamento português ao Oriente. A que, aliás, os organizadores desta edição foram sensíveis, pois, como já disse, abriram uma secção especial neste terceiro volume.
Além disso, ficará também claro que a reflexão sobre a filosofia e o pensamento orientais se pauta por parâmetros epistemológicos que afirmam que já é tempo para que sejam arredados dos estudos orientalistas os receios, mesmo os medos de imposição cultural e se ultrapassem os limites estreitos da sua análise com base nas relações de poder, muito na linha do discurso pós-colonial. Entre muitos autores que apontam bases sólidas para a prossecução de estudos orientais, Ivan Davidson Kalmar, também indo-britânico-americano, faz um apelo contundente ao diálogo que, na sua opinião, sempre se produziu entre o Ocidente e o Oriente, a nível das questões filosóficas, artísticas e, sobretudo, diz ele, frisa muito claramente, religiosas. As preocupações com o pensamento crítico e filosófico, com os rituais, com as belas artes e com os aspectos litúrgico-estéticos são, na sua opinião, na opinião de Kalmar, centrais para a análise do diálogo Ocidente-Oriente. E, por isso, o diálogo é essencial a nível da sua expressão, a que ele próprio chama um soft orientalism. Ivan Kalmar vinca a dupla conotação do adjetivo soft, quer por ser uma forma de estudo que pode propiciar um diálogo sereno, brando, que incite e educa a emoção estética, quer, por outro lado, por se tratar de um soft power, eficaz para colmatar diferenças, e estamos muito necessitados aqui em Macau atualmente, e para permitir substanciais diálogos de entendimento académico e intelectual. Um diálogo que Manel da Silva Mendes tão bem fez até nas suas próprias palestras. É desta forma, com base na linha de uma leitura lúcida e esclarecedora dos textos de Manel da Silva Mendes, que se propõe o estabelecimento deste diálogo humanista para além do binarismo Oriente-Ocidente, Ocidente-Oriente. É nesta linha que os modernos estudos orientalistas colocam uma proposta da relação intercultural, em que o paradigma epistemológico apresenta um diálogo racional e textual com o Ocidente e o Oriente, no patamar de entendimento mais alargado e mais prolífico de conhecimentos, que seja, afinal, mais humano e não tanto oriental ou ocidental, e, portanto, menos parcial, menos sectário, e o que é, aliás, aquilo que é proposto num livro recentemente publicado na universidade por um professor da Universidade de Hong Kong, Wang Mengmeng, o investigador da Hong Kong U, que diz, o título é bastante esclarecedor, The West as the Other, a Genealogy of Chinese Occidentalism. E, portanto, os chineses começam, aqueles que são esclarecidos, começam a falar de ocidentalismo. O regresso a um determinado tipo de relação. E é aqui que entronca exatamente a procura das bases religiosas de que Ivan Kalmar falava. Com todas as suas virtualidades, a funcionalização no terreno prático das relações interculturais e a operacionalização no plano da pesquisa académica deste novo soft orientalism tornam-se extremamente úteis na tentativa de encontrar um novo horizonte de compreensão multicultural com vários polos. O Ocidente não é um Ocidente e o Oriente não é um Oriente. E é isto que o novo ocidentalismo de Wang Mengmeng propõe. Há, de facto, vários polos. Todavia, já podemos encontrar a ativação de potencialidades deste conceito na escrita e nas reflexões dos estudos de diversos autores, de entre os quais, na tradução em língua portuguesa, se destaca, obviamente, claramente, Manuel da Silva Mendes. Este é, aliás, mais um aspecto que gostaria de frisar e que fica demonstrado com o presente trabalho de edição e de publicação de António Aresta e de Rogério Beltrão Coelho, ou seja, como a integração explícita ou implícita de elementos da sabedoria oriental é feita por Manuel da Silva Mendes ao longo da sua vasta escrita numa efetivação de um diálogo intercultural. Ou seja, o Oriente não entra na obra de Silva Mendes como um exterior, como um tópico, como um motivo de escrita, como um exótico. Não. O que acontece
o que ressalta da leitura dos textos de Silva Mendes, que agora são apresentados, é um efetivo e laborioso trabalho de verdadeira tradução cultural que o autor fez de conceitos da sabedoria e da filosofia orientais, criando uma mundividência em que os polos ocidental e oriental realmente se encontram e tendencialmente se fundem. E é isto o ser-se macaense. Aprendemos com Manuel da Silva Mendes que é na superação das dicotomias e das oposições, num plano superior de reflexão, que a convergência discursiva do discurso cultural se deverá levar a cabo, naquilo a que, de certo modo, Rudyard Kipling dá voz de forma poética na famosíssima e já universal The Ballad of the East and West. E diz Kipling: "Oh, east is east and west is west, and never the twain shall meet, till earth and sky stand presently at God's great judgment seat. But there is neither east nor west, border, nor breed, nor birth, when two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth." É este esclarecido e estruturante mundo das relações intelectuais de conhecimento que António Aresta e Rogério Beltrão Coelho nos apresentam e a que nos convidam com esta primorosa obra de 3 volumes de Manuel da Silva Mendes, Memória e Pensamento, neste caso volume 3. Muitíssimo obrigado à editora Livros do Oriente por mais esta excelente obra, este excelente trabalho que nos vai, enfim, permitir refletir e produzir outros trabalhos. Agradecimento aos autores e desejo a todos de uma ótima leitura e de ainda melhores reflexões. Muitíssimo obrigado. E pronto, aqui está o livro. Portanto, muito obrigado pela apresentação do livro, com muito rigor. Vê-se que não há palavras a mais ou a menos. Abrimos, entretanto, a parte de questões que alguém queira apresentar ou comentários. E, enquanto as pessoas vão pensando, eu gostaria de fazer um comentário e colocar a primeira questão. É o seguinte: o primeiro comentário, que a sua apresentação realçou bastante e que realmente se sente bastante, sobretudo neste terceiro volume, que é o homem, Manuel da Silva Mendes. Portanto, a obra dele é importante. É uma obra diversa, ensaística, de colecionador de arte, de contacto humano com a cultura chinesa, mas, digamos, o certo dramatismo que o Carlos Boutão Coelho introduziu, que eu achei muito interessante, e que, de facto, para quem leia este livro vai sentir isso, que é o lado humano, as memórias da bisneta, o lado humano, e chamou muita atenção essa ideia do degredo como um tabu. Não é? E realmente nós que vivemos aqui em Macau sentimos um bocado do que é isso. Todos nós temos um bocadinho de degredo e de exílio quando vimos passar uns anos em Macau e depois nunca mais nos vamos embora. Isto é muito interessante. Eu não estava à espera, estava preparado para a parte académica, mas acho que isso é muito, muito importante, porque o Manuel da Silva Mendes era um homem com um H muito grande, pelo que fez e pelo que pensou, e o anarquismo, que realmente eu acho que é o idealismo no seu grau mais incurável. Pronto, este é o comentário. A pergunta é a seguinte. A tese de doutoramento do Dr. Carlos Boutão Alves, que eu aprecio bastante a ideia da tese, e que tem muito a ver com esta obra, estes 3 volumes, a recuperação, a construção do Manuel da Silva Mendes, da figura intelectual e pessoal dele. O título diz: a sabedoria oriental
em duas versões, na obra poética de Antero de Quental e na obra ensaística de Manuel da Silva Mendes. Há aqui uma série de dicotomias, que já referi há bocado, não é? Um escrevendo em Portugal sobre um Oriente que ficava lá muito longe e outro que vivia cá longe, também com a alma portuguesa, mas que contactou diretamente a cultura chinesa. A minha pergunta é, o que é que, do seu ponto de vista, a abordagem de Antero Quental e a abordagem de Manuel da Silva Mendes, o que é que trazem de diferente? De certeza que trazem muita coisa diferente. A pergunta é esta, a primeira. A questão, obviamente, todos nós, não tanto assim. Há muitas pessoas que são daqui, não é? Nós que viemos para aqui e que já fazemos parte do aqui, não vejo que seja, degredo é uma palavra um bocadinho pesada. Pode ser só exílio. Exílio também é uma palavra não tão pesada, enfim, Macau não foi uma Austrália, não é? O exílio também não tanto. Diria que é simplesmente uma vida portuguesa. É uma forma de viver português. É uma forma de prolongar uma existência em vários espaços. E a mesma coisa se passa exatamente com a alma macaense. A alma macaense, que é uma alma que não é de um lugar físico, não é de um lugar terreno, digamos assim, terreno no sentido de que se possa palpar. Não, é sobretudo de um lugar, este Macau de que se fala aqui, este Oriente de que se fala aqui, este Oriente, aliás, de que numa carta de Antero de Quental a Carolina Michaelis, ele dizia... Antero, amiga Antero, dizia-lhe a Carolina Michaelis, de facto é o Oriente que nos orienta. E, de facto, o percurso anteriano é nesse Oriente. O Oriente, ele estava lá, o Manuel da Silva Mendes estava lá, veio para cá, voltou para lá e voltou para cá. Não interessa tanto o lugar em que se está, interessa que há como os franceses dizem, não há um dépaysement, um despaisamento, um despojamento do lugar onde se está, e há a recriação desse lugar em que se está intelectualmente. E é esse o diálogo que eu vejo em Manuel da Silva Mendes. E é esse precisamente um dos problemas da pressão e da angústia e de todo aquele peso, sobretudo da parte poética de Antero de Quental também, não é? A recriação de um lugar intelectual dentro do próprio sujeito. E é isso que Manuel da Silva Mendes dá uma resposta. E é isso que Manuel da Silva Mendes é sobre isso que Manuel da Silva Mendes faz uma reflexão aqui em Macau. Ou seja, na utilização do socialismo utópico, anarquismo, etc., ele não estava a pugnar por uma reformulação ou uma revolução de caráter político. Há uma redefinição do homem, há uma libertação, há a capacidade, no fundo, muito kantiana de o homem se impor a si a sua própria lei de vida. Esta maturidade do sujeito é que é, digamos assim, aquilo pelo qual Manuel da Silva Mendes, claro que imaginava uma república, imaginava uma determinada revolução, etc. De facto, depois as contas não saíram tão certinhas quanto ele procurava, mas não é tanto no plano da existência concreta que se coloca a reflexão. Manuel da Silva Mendes, é nisso que ele continua a ser atualíssimo, na reformulação do sujeito dentro do seu paradigma de realização pessoal. E é interessantíssimo todos estes textos, sobretudo os textos que muitas vezes, não nesta edição que acabou de sair, mas nestas edições de Luís Gonzaga Gomes, levo para os lugares de Macau em que Manuel da Silva Mendes, e sobre os quais Manuel da Silva Mendes escreveu, em Cunham Tong, Choklam Miu, etc., e ler os textos ali, verificar o que está ali, etc., e de como a partir de um pequeno pormenor ele faz uma reflexão, não deste Oriente concreto, foi a partir, claro, é o pretexto da escrita, mas para um Oriente mental e intelectual que, no fundo, eu vejo como uma grande fusão com o pensamento anteriano. São ambos grandes pedagogos, homens muitíssimo empenhados na coisa pública, mas, sobretudo, para nós, hoje em dia, aqui em Macau,
não é? São textos que nos dão, que nos enraizam esta terra. Esta terra, de facto, tem algo de muito importante, muito específico, e esse algo de muito específico é essencialmente o ser-se macaense. É o ser-se desta terra, é o sentir-se esta terra não como um lugar onde se está um tempo, não como um lugar onde se veio há algum tempo. Não, este não é um resort de vida, este é, de facto, uma vida. E é este empenhamento de vida, esta seriedade de tomar o percurso da sua existência que Manuel da Silva Mendes fez, com todos os perigos que isso levaria, como vimos no depoimento da sua própria bisneta. Era tabu de família falar daquele bisavô que deixou a mulher e tal. E foi, o drama familiar será, obviamente, algo que terá que ser tratado, mas não aqui. O que nos traz aqui é exatamente esta. Percebe-se que é de um lugar de onde não se volta. Não se volta depois para aquele Ocidente que nós deixamos. Isso não. Nós temos este lugar dentro de nós. E é este empenhamento que Manuel da Silva Mendes e esta obra lindíssima nos ensinam. Muito obrigado. Diga, Cecília. Achei muitíssimo interessante. Achei muitíssimo interessante a sua apresentação. Fiquei mesmo a ouvir, sem pestanejar. Eu achei imensa graça e muito interessante ter abordado a questão dessa alma macaense que não está agarrada à pessoa. Portanto, eu sou macaense. E quando diz que há pessoas que aqui que não, talvez não sintam da mesma maneira, não, degredo ou não degredo, não. Essa alma macaense que eu acho graça, que eu ando há imenso tempo a tentar perceber e que julgo que é o que vai safar o macaense, o verdadeiro macaense, com esta mistura, esta miscigenação de culturas. Nós bebemos a cultura oriental mesmo sem dar por ela, tendo a cultura ocidental portuguesa dentro de nós. Eu julgo que é essa alma macaense que nos vai permitir sobreviver. Porque, não estando nesta terra, por exemplo, porque já não estamos nesta terra, as raízes trazemos-las connosco. A nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir, tudo isto que forma o macaense vai lhe permitir sobreviver. E é assim que eu percebo como é que na diáspora continua a haver macaenses. Às vezes sou um bocado criticada quando digo que a língua portuguesa não é fundamental para o macaense. Eu continuo a achar que seria ótimo, não é fundamental, mas a cultura é. A cultura portuguesa e todas as implicações da cultura portuguesa fazem parte do macaense, assim como a vivência chinesa e oriental. Achei muito interessante a abordagem que fez. Obrigado. Obrigado. Ajudou-me a pensar um bocadinho mais. Obrigado. Eu não posso dizer que seja aquilo que tipicamente se chama um macaense, não é? Vivo aqui há 34 anos, mas as minhas filhas são de cá. As minhas filhas estudaram nas escolas de cá. A minha filha mais velha, ambas saíram por razões de estudo e de família, mas a minha filha mais velha é fluente em cantonense. E por reflexo, digamos assim, dentro do núcleo familiar, da estrutura familiar, eu, a minha mulher e as minhas duas filhas, sinto precisamente o que é que acabou de dizer. Eu não diria tanto que vai ajudar a sobreviver. Não é sobreviver de que se trata, não é de boias de salvação que se trata aqui. É de uma consciência, é de viver sobre. Esta baralhada que nós assistimos, grandes construções, grandes visões, grandes baías, não é? Obviamente pensadas para diluir, pensadas para elidir determinados traços.
E esses traços são traços que são carregados em nós. Não são traços que são físicos. Portanto, o património, enfim, pintar as fachadas é fundamental. Mas só aí não. Passa pela educação. Passa por continuar a haver cursos em português nas universidades. Não cursos de português. Em português. Sobre aquilo que se faz, aquilo que se pensou, aquilo que se editou e publicou aqui. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não é um lugar, Macau, onde algumas pessoas de fora vieram aprender português. Não. A língua portuguesa, de facto, concordo 100% consigo, não é de todo essencial. É muitíssimo importante, porque podemos pegar no passado, porque o passado está escrito em língua portuguesa, não é? Podemos pegar, mas se continuar, tanto melhor a língua portuguesa. Por isso é que o Ivan Kalmar falava na religião. A religião no sentido estrito, não é? A religião no sentido de religar as pessoas, religar a um determinado conjunto de aspectos culturais que todo macaense carrega e, sobretudo, todo macaense sabe reconhecer no outro. Quando se encontram, percebem-se. E quando não se encontram, percebem-se que aquele não é. Este é. E estes são traços invisíveis, são traços desse tal oriente mental e intelectual que ele lavrou, que o autor que nos traz aqui hoje lavrou. E isso é fundamental, manter-se. É fundamental continuar a escrever ensaios, dissertações, enfim, o que seja, para manter vivo esse. Em inglês, em francês, em chinês, o que seja, tanto faz. Mas esse legado é fundamental. E, de facto, não vai sobreviver, Cecília, vai viver sobre. E isso é que é muito importante manter. Posso? Estou aqui, Carlos. Desculpa. Olha, gostei imenso de ouvir-te falar sobre Silva Mendes. Mas, por um lado, eu fiquei assustada, porque falou de um oriente sapiencial, mental, intelectual, e daí veio o meu susto. E a minha pergunta é esta, e é muito simples. Para quem se aproxima pela primeira vez da obra do autor, pensa que ela pode tornar-se hermética? É essa a minha pergunta. Ou seja, nós podemos encontrar na obra dele um caminho que nos vá facilitando a aproximação do discurso e do pensamento do autor, ou pode ser um choque? Nós não temos com Silva Mendes, aliás, não é característica do pensamento português, enfim, um tratado, diria, alemão, não é? Em que teria 30 volumes de introdução ao pensamento estou a brincar, mas não estou a brincar de todo, não é? Portanto, temos as obras, as traduções de Max Müller, não é? Max Müller que faz as traduções durante 12 anos, pago pela Companhia Inglesa das Índias Orientais, e vai para Calcutá fazer a tradução dos Vedas, todos, e faz a edição alemã, só um alemão poderia fazer, do princípio até ao fim, e fala durante esses 12 anos. Não é? Não temos isso no pensamento português. Aquilo que Délio Nobre Santos e António Sérgio diziam, o nosso pensamento é muito mais um pensamento da ação do que propriamente um pensamento reflexivo. Não é? Mas temos exceções. Temos exceções e ficamos muito contentes quando encontramos com Pedro Nunes, com Padre António Vieira, etc. Encontramos alguns tratados, alguns textos que são puramente metafísicos, puramente morais, puramente éticos. E é isso que encontra aqui. Os textos de Silva Mendes são textos em que, a partir de... Eram textos que eram editados, a maioria deles eram editados nos jornais e, portanto, eram para o grande público, não é? Obviamente não se editava um tratado de filosofia, de ontologia, nos Notícias de Macau, ou o que fosse, não é? Portanto, eram textos de uma extensão, enfim, possível para um jornal, e eram textos que, a partir de determinados aspectos, quer arquitetónicos, quer vivenciais, quer dos rituais, etc., ele, a partir desse pormenor,
pormenor, desses pretextos de escrita, faz reflexões muitíssimo importantes. E essas reflexões é que muitas vezes é difícil encontrar um fecho ou um trabalho que lhes dê uma determinada coordenação. E foi isso que o colega do Brasil, Everardo, fez e que eu também tentei fazer. Ou seja, de toda aquela dispersão muito própria, eclética mesmo, muito própria do pensamento português, dar algumas coordenadas e linhas de leitura que pudessem dar algum nexo e compreender exatamente qual é que é o percurso e, sobretudo, a proposta intelectual que Manuel da Silva Mendes nos traz. Aqui em Macau faz todo o sentido que isso aconteça. Porquê? Porque, obviamente, dado que ele teve contacto com o Oriente Real, com os orientais mesmo, correspondia-se com eles, quando ele teve de ir por razões de saúde, de volta a Portugal, etc., e obsessivamente queria voltar para Macau. Ele descrevia aos amigos chineses que percebiam qual é que era esse Macau de que ele falava, que não era o Macau terra, era o tal Macau que falámos aqui. Perceber exatamente que é no encontro entre estas duas culturas que ele consegue encontrar potencialidades de uma para explicar a outra e ambas para explicar a sua própria vida. E isso é muito... São textos muito acessíveis, são textos... Talvez o mais, digamos, o mais hermético será a palestra que ele dá ali no Clube Militar sobre Lao Tse e sobre, enfim, o livro da Virtude, que o Dr. António Aresta também fez um belíssimo trabalho, publicou um belíssimo trabalho escrito sobre isso, e depois, talvez, os excertos, os tais que a bisneta dizia que encontrou determinado dia, uns manuscritos do bisavô, os tais excerptos de filosofia taoísta que o Luís Gonzaga Gomes publicou também e que agora estão no volume... no segundo volume desta nova coletânea, com o título, exatamente, Taoísmo, os certos de filosofia taoísta. Estes talvez sejam, digamos, os mais herméticos. Mas se lermos todos os artigos e todos aquilo que eu não vejo tanto como artigos, mas vejo como pequenos ensaios que ele foi publicando nos jornais, são textos bastante acessíveis e, sobretudo, muitíssimo interessantes de serem lidos. Como o Dr. Betão Alves salientou, acho que há várias vertentes na obra literária, na escrita do Silva Mendes. Portanto, há aquela componente de ensaio, de pensamento, de filosofia, que está sobretudo nas conferências e nas comunicações e no trabalho que ele faz sobre os excertos, mas o que ele publica na imprensa é uma linguagem jornalística, que denota um conhecimento profundíssimo da língua portuguesa, com um léxico por vezes pouco habitual, que obriga muitas vezes a ir ao dicionário e que na produção destes 3 volumes, como a ortografia teve que ser atualizada e foram detectadas algumas gralhas, portanto, houve uma altura em que recorríamos frequentemente ao dicionário para ver se a palavra existia de facto, e existia, porque havendo 10 sinónimos, ele usa o 11º. Portanto, mas, em termos gerais, ele publica na imprensa a crónica social, dá uma vivência dos vários anos em que ele aqui esteve, cria polémicas, portanto, tudo o que vem na imprensa, de uma forma geral, é extremamente acessível. Extremamente acessível. Temos aí ao fundo. Jorge Morbey. Eu tenho uma dúvida que persiste, que é não entender o distanciamento do nosso autor em relação ao patuá. Sendo um homem com uma mente tão aberta, eu não consigo encontrar explicação e pedia, portanto, se tem alguma explicação para o distanciamento dele em relação ao patuá, que, do meu ponto de vista, ele não conhecia e tinha raiva de quem o conhecesse. Portanto, isto é uma atitude que
ou será uma certa militância preciosista sobre a pureza do português bem escrito e bem falado, ou será outra coisa qualquer que eu não consigo encontrar a explicação. Pode-me ajudar? Eu vejo, eu também pensei nisso, não é? Porque ele tem aquele texto sobre o ensino do português em Macau e das dificuldades que nós, eu também sou professor aqui em Macau, não é? E as dificuldades que temos em passar aos alunos estas coisas terríveis que são as conjugações verbais e os conjuntivos e, enfim, mesmo a um inglês, para perceber o conjuntivo é uma coisa complicadíssima, a um chinês é algo de perfeitamente extraterrestre. Ele tem essa posição, mas eu não vejo isso como, porque não é o único traço que ele, digamos assim, contra o qual ele luta, digamos assim. O que ele com aquilo que ele não pactua é com qualquer traço da vivência, quer portuguesa, também aqui em Macau, que não seja cosmopolita. O patois, ele percebia-o, era algo de fechamento. Eu entendo assim. Todos os traços que não sejam de abertura, todos os traços que não sejam verdadeiramente cosmopolitas, ele não via isso com bons olhos. Não é que lutasse ou que estivesse, enfim, numa cruzada contra... Não. Não apreciava exatamente porque percebia que o patois não era, entre outros traços, volto a dizer, entre outros traços, que ele também fala da cultura chinesa, não é? Por exemplo, a incapacidade que o chinês tem de, às vezes, se relacionar logo, abertamente com alguém, de só depois de não sei quantas vezes é que ele conseguiu entrar no Chocolate Mill e não o deixavam entrar. Enfim, havia tudo o que fosse de fechamento, tudo o que fosse contrário a uma determinada alma cosmopolita, que era isso que ele conseguia e que foi isso que, no fundo, ele louvou tanto aqui em Macau e que fez apegar-se tanto a Macau, que era esse aspecto cosmopolita. Tudo o que aqui existia que fosse contrário a esse cosmopolitismo, ele, obviamente, recusava. Não lutava, mas, por isso, simplesmente não apreciava. Não apreciava. E, claro, ele era um professor, não é? Ele era um professor e nós, professores, temos, enfim, características terríveis, que é de corrigir. E, como sabemos, o patois não tem um padrão fixo, não é? Encontramos também escritos, sobretudo por clérigos e também professores em Timor, relativamente ao tetum, que também não tem uma variante fixa. Exatamente, não é tanto existir o tetum ou existir o patois, é existirem várias formas de referir aquilo, de escrever aquilo. E nós, às vezes, mesmo nos textos do ADE, nós lemos, às vezes, uma coisa escrita de uma maneira, mas depois a grafia já é de outra. Isso para o Manuel da Silva Mendes é incompreensível e inaceitável, essa movência de umas... Não, isso não. Mas ele não ia contra a utilização da língua no foro familiar ou no foro dos amigos, etc. Isso não. Percebe? Portanto, não é contra o patois, é contra qualquer traço contrário, penso eu, ao aspecto cosmopolita, ao aspecto internacional, que numa linguagem atual se diria que Macau é, e que ele percebe que é a alma de Macau. Acho que é esse aspecto. Ele detesta, por exemplo, os rituais à porta fechada feita pelos bonzos. Exatamente, fechamento. Ele detesta algo que não possa ser partilhado. Ele depois ia sentar ali, hoje em dia parece impossível, não é? No Chocolate Mill, daquela confusão de trânsito ali dos três candeeiros, estar ali sentado a conversar, etc. E diria, a Graciete Batalha dizia, e em que língua é que ele o fazia? Nesta língua em que nós vivemos, obviamente, que é um bocadinho daqui, um bocadinho dacolá e um bocadinho daquele outro, mas que comunicamos e todos nós estamos aqui, ninguém morre de fome e de sede, e todos vivemos comunicando verdadeiramente nesse tal viver sobre, percebe? Nessa tal, os estudos orientalistas, sobretudo como eu falei, no INALCO e em Oxford, apontam exatamente para isso. O aspecto humano, aquilo que nos une e muito importante neste princípio do século XXI, nada daquilo que nos fecha, daquilo que nos abre. É assim que eu vejo.
Posso? Sim, sim. A partir... Eu... Só que... Posso? Sim, claro, Teresa. Diga. Posso intervir Diga, na Teresa. discussão? Claro, obviamente. Gostava, primeiro, primeiro de tudo, felicitar o Carlos pela sua excelente apresentação e os editores pela magnífica obra, e os organizadores. Agora, eu gosto de chamar um pouco as pessoas à realidade. Há o sujeito literário, há o pensador, enfim, há tudo isso que nos permite uma série de leituras, e estou de acordo com o Carlos. Depois gostaria de falar um bocadinho sobre o tal orientalismo português, mas aí mais à frente. Agora, nós não nos podemos esquecer que estes homens, Silva Mendes, Camilo Peçanha, etc., por muito abertos e muito interessados que estivessem na cultura oriental, faziam parte de um projeto nacional português para Macau. Eles acreditavam e defendiam e trabalhavam intrinsecamente para a promoção da colónia. Isto, e nunca o questionaram, portanto. Portanto, ele, professor de português, no liceu, extremamente rigoroso, como nós sabemos que era, e crítico, obviamente, que ele defendia a afirmação da língua padrão, da língua nacional. E daí, penso eu, não concordo tanto com o fechamento, o cosmopolitismo, não. Penso que seria mais nessa afirmação de instituições nacionais, de um direito português, de uma língua portuguesa e da afirmação da soberania portuguesa em Macau, em que eles trabalhavam. Portanto, e eram homens profundamente conscientes e defensores deste padrão. Não os podemos sempre isolar desse aspecto. Em relação ao orientalismo, e já na sua tese, Carlos, eu achei isso muitíssimo interessante. Até que ponto, e este novo olhar que temos sobre o orientalismo português, que estudos como o seu e outros vão desenvolvendo, até que ponto isto pode vir a constituir um desafio para aquelas normalizações que nós conhecemos em termos de estudos coloniais, pós-coloniais, etc., que tendem uma leitura de grelha sobre estas perspectivas. E acho que é extremamente importante cada vez mais divulgarmos estes nossos orientalistas. Outra coisa, em Macau é realmente um sítio único para a produção de um pensamento oriental, ou em situações de mesmo de dominação colonial, por exemplo, vamos a Hong Kong, há alguém que tenha posturas de alguma forma semelhantes, atitudes semelhantes, reflexivas e de intrusão, ou do tal orientalismo intelectual, como lhe fala, algum percurso similar? Primeiro, relativamente àquilo que disse dele ser um defensor do português padrão e de, como disse o Dr. Jorge Morbey, relativamente ao o facto de o patois nunca ter sido, enfim, um fechamento, porque os maquenses foram sempre para fora, não é? Falou de Bangkok, de Xangai, etc., mas foram para as Américas, foram para Portugal, foram para, enfim, para todo lado, e nunca houve propriamente, digamos assim, que o patois pudesse ser um fechamento. Não. O problema é que
a língua que se fala, a língua que é caseira, a língua que é doméstica, que é de consumo, enfim, de dentro do pequeno grupo, que não qualquer português que chegasse dentro dessas comunidades familiares que falassem o patois, que aliás imediatamente o deixavam de falar e passavam a falar o português para, enfim, tal. Como é óbvio, não é? Era isso que acontecia. Eu ainda me lembro de algumas, enfim, nos princípios dos anos 80, disso acontecer. Havia muito pouco. Acho que hoje em dia já não há nada, mas via imediatamente que se fazia essa mudança. Ou seja, eles propriamente percebiam que era o outro que fazia, era a outra língua, ou seja, o português padrão, que fazia a ligação. E o português padrão era a ligação a este projeto, enfim, de um Portugal dos 5 continentes, etc. E, portanto, não era uma língua de fechamento como o patois seria, e era uma ligação ao exterior, a todo o espaço que nós hoje em dia diríamos da lusofonia. Enfim, no momento se falava do Império, ou que se falasse, enfim, das províncias ultramarinas, o que fosse, hoje em dia seria a lusofonia. Ele era bastante purista, e de facto isto aconteceu, não é? Obviamente que os organizadores da obra terão feito isso. Eu, como leitor da obra, já fiz várias vezes isso. Será que isto se diz? Será que isto existe? E lá vou eu, e depois o dicionário da Academia diz-me, existia mesmo, pois. E, portanto, aprende-se bastante. Não se vai tanto, como não estamos propriamente aqui como um Miyakoto, não é um texto de Miyakoto, mas não há tanto neologismo, há eruditismo, não é? Portanto, há uma linguagem bastante erudita. É um cultor da língua. É muitíssimo agradável ler os vários artigos e os vários textos que ele faz. Além do tema em si, a forma é muito atraente. Relativamente ao orientalismo intelectual, em Hong Kong não, porque em Hong Kong, assim como na Índia, a Índia inglesa, e eu tive 2 anos a trabalhar em New Delhi, e escrevi também, enfim, sobre, obviamente, nós vamos imediatamente ver como é que é em Goa e como é que era, sobretudo, aqueles lugares, Nagar Haveli, Dadra, que me interessavam imenso. A grande diferença era exatamente que os meninos das famílias coloniais, as famílias dos colónios, não cresciam na colónia, obviamente. Não apanhavam aquilo que na Índia se dizia para que não ficassem com o Chichi English, não é? As crianças eram enviadas para colégios internos na metrópole, digamos assim, e obviamente regressavam quando já fossem, enfim. Desculpa. E é isso que eu quero dizer. Em Hong Kong acontecia exatamente o mesmo. Ou seja, digamos assim que nascidos uma vez em Hong Kong, eram retirados de lá, e eu conheço 2 colegas meus na Universidade de Hong Kong que são assim, obviamente, são fruto, digamos, são a mãe, normalmente é a mãe, ambos a mãe é chinesa de Hong Kong, ambos os pais são ingleses, e obviamente que eles nascidos em Hong Kong, nos anos 50 e tal, cresceram em Inglaterra. Falam inglês aceitável, naquele momento, aceitável para poderem regressar e para não poderem ter que fazer aquela mudança enquanto se estava a falar no patois e depois aparece um qualquer de fora, não é do nosso grupo, e ter que mudar, ou seja, a consciência de que estamos fechados e que depois que nos temos de abrir, e as crianças obviamente vinham a falar um inglês e tinham uma cultura europeia e depois vinham trabalhar e vinham desenvolver, digamos, o projeto imperial inglês, etc. Todo este processo é bastante, enfim, muito importante para esse projeto imperial, porque mantém a ligação à cultura mãe, mas obviamente, tem um preço, tudo tem um preço, e o preço que tem é que, de facto, não há um hongkonguense como há um macaense, porque eles, obviamente, não se sentem, e não são do lugar. São alguém que nasceu naquele lugar e que continua a ter essa ligação e, de facto, tem uma cabeça, digamos assim, inglesa. Mas tem outro aspecto,
Tem outro aspecto, acho. Estão-me a chamar a atenção Já para o é facto muito de serem tarde. quase... Não, mas acaba, é só para... Não, é que há outro aspecto, parece que é um desenraizamento das pessoas, não é? Não há hongkonguenses como há macaenses, mas eles souberam, por causa deste próprio, e é nesta corrente que veio do Robert Irwin, que eu falei dos orientalistas na universidade, sobretudo em Oxford, são muito mais produtivos que em Cambridge. Eles acabavam depois por... Era-lhes obrigado a aprender o chinês lá. E quando regressaram, e nós vimos isso, quer dizer, eu lembro-me da chegada do governador David Wilson, e quando o David Wilson chega à colónia, e o primeiro discurso que faz é em mandarim. E depois eu nunca vi um governador português a fazê-lo, etc. E, portanto, depois havia isso. É porque, de facto, a ligação da elite era feita, mas lá era um mandarim ensinado lá, não era um mandarim ensinado no Instituto Confúcio, percebe? Portanto, há uma diferença bastante grande do padrão daquilo que se entendia estar no mundo. E o estar no mundo português é aquilo que eu falei aqui e que o Manuel da Silva Mendes traz tão bem para nós compreendermos, é estar num lugar, um lugar mental, num lugar intelectual, e entrosamento com as pessoas, de conhecimento das pessoas. Eu acho que isso é o que nós aprendemos mais com este trabalho belíssimo do Beltrão Coelho e do Aresta. Gostei imenso de ler o texto, é muito agradável. Bom. Estamos no fim? Onde está a Ribeira? Agradeço bastante. Agradeço bastante, não tanto as perguntas, mas mais os comentários. Foi mais enriquecedor ainda. E, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela colaboração. Parabéns. Parabéns é ali. Não, parabéns, sim, senhora. Sim, sim. Muito obrigado.